Olá, gente, que bom poder estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra de Deus, a revelação do Senhor. Entende, nós temos uma máxima aqui: a palavra faz a obra. Se quer que algo aconteça na sua vida, a palavra faz a obra. Qual palavra? A palavra de Deus, quando ela tem impacto na nossa vida. Se você deixar que a palavra de Deus crie impacto em você, você vai ver o resultado do transbordar. Hoje eu quero falar sobre qual a medida de Deus. Qual é a medida? Nós temos uma mentalidade que Deus ele nos dá apenas o suficiente. A mentalidade do suficiente. Aquilo apenas para suprir aquela situação. Mas eu quero mudar e permitir que a palavra de Deus crie em você uma fotografia e essa fotografia seja uma visão de Deus para a sua vida. Uma visão. Porque quando a palavra vira uma imagem, vira uma fotografia, você está no caminho do milagre, do transbordar de Deus. Nós normalmente pensamos em fotografia e nós temos que permitir que as imagens que são formadas dentro de nós não sejam imagens limitadas. Por quê? Porque nós vamos aprender sobre a medida de Deus. Quando você entende a medida de Deus, você entende o transbordar. Porque você tem uma capacidade, mas a capacidade de Deus, meu irmão, ela é muito maior. Agora, para isso nós temos que superar aquilo que está em nossa volta, criando imagens. Imagens de quê? De contas acumuladas, de experiências negativas passadas e algumas vezes experiências boas que nos marcaram, estabeleceram um nível, uma medida e hoje, na realidade de vida que você vive, há uma frustração porque aquela experiência foi o máximo. Isso tem que ser rompido na sua mentalidade. Isso tem que ser quebrado. E quem é que faz isso? Quando a palavra de Deus, ela se torna a sua medida. Quando a palavra de Deus torna-se a sua referência. Por isso que é importante você se encher da palavra. Por isso que é importante você também começar o dia e durante o dia você ter momentos com a palavra. Aí você vai entender que a sua medida não é a medida de Deus. Deus fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu tenho um pensamento de fazer-vos prosperar, pensamentos de paz, para vos dar um fim, um destino. Agora entende, qual foi o contexto que Deus deu essa palavra? Ele deu essa palavra num contexto de exílio, porque o povo estava vivendo num ambiente de exílio. E Deus fala, a minha medida não é a medida de vocês. O meu plano aí no lugar da adversidade é que vocês vão viver a abundância, vão viver o propósito, vão viver o transbordar. Olha só o pensamento de Deus. Lá em Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus. Paulo está falando para um grupo de pessoas que decidiram abraçar o seu chamado e investir. E eles ativaram algo, eles ativaram a medida de Deus, porque dá e dá-se-vos-á. Pegou? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E Paulo, ele está falando com esse grupo de pessoas que aproveitaram a oportunidade e investiram. Gente, o que fica com você
deve ser a multiplicação de Deus, resultado daquilo que você dá. O segredo, a chave de liberar a medida de Deus não está em você reter, mas em você investir. E esse investir envolve investir, sabe, nos ambientes onde desatam os princípios de multiplicação. E essa igreja, ela ajudou, esse grupo de pessoas ajudou, eles investiram. Olha, um dos momentos mais importantes do culto é o momento da oferta. Nós temos o momento da oferta aqui no Ministério da Fé, acontece desde o primeiro momento que você chega, porque nós ensinamos o princípio de adoração, de gratidão, de reconhecimento, de fé. Mostramos que o dar é adoração, o sacrificar é adoração. E aí, essa igreja, ela, sabe, muitas vezes nós não entendemos o momento das ofertas, é o momento da sua maior oportunidade, porque essa igreja, ela ministrou no ministério de Paulo, ela deu, essa palavra tem que estar em você, o generoso prosperará. E diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória. Qual é a medida de Deus? Não é a tua medida, é a riqueza em glória. Deus é rico. Quando Deus faz, gente, Ele é exagerado. Eu quero declarar, liberar o exagerar de Deus na sua vida. Segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então Deus, Ele flui a bondade dEle, Ele flui a graça dEle. Como que eu posso me tornar digno de alcançar? Em Cristo Jesus. Em Cristo. Então, Cristo é o canal por onde Deus flui a bondade e a medida dele na sua vida. Entende? Ele se fez pobre para que pela sua pobreza nos enriquecêssemos. Uau! Ele vai fazer você enriquecer. A medida de Deus é uma medida transbordante. Talvez você esteja vivendo um momento limitado. Creia no transbordar. Creia na medida de Deus. Aplique aquilo que eu falei hoje. Aplique colocando a palavra. Aproveitando as oportunidades. A Bíblia conta uma história que aconteceu e mostra a importância que Deus dá ao momento de dar. Ele estava na sinagoga, Jesus, e naquela sinagoga, entende? Ele está vendo o momento das pessoas ofertarem. O que Jesus está fazendo lá? Observando. O que ele está fazendo? Observando. O quê? Quanto as pessoas davam. Peraí. Quer dizer que no momento que as pessoas estão dando, Jesus, Deus está olhando? Olha aí. E ele observando as pessoas colocando quantias. Deus é um Deus que entende medidas, viu? Para liberar a medida dele, ele entende medidas. E de repente chega uma viúva e coloca o mínimo do mínimo. E isso destaca-se, não pela quantidade, mas pela proporção, porque todos deram do que sobrava, e ela do seu sustento deu tudo. Olha só, isso chamou atenção, e eu tenho certeza que sobre essa mulher foi desatado, não apenas agradou a Deus, Deus aceitou aquela oferta dela, até hoje fala, tanto que eu estou aqui falando da oferta dela, ela não tem um nome, mas isso se tornou um memorial, que isso despertou Deus, e eu tenho certeza que houve um revaiar, houve um transbordar na vida desta mulher. Eu quero falar algo para você. A forma de Deus, a medida de Deus, ela é além da nossa compreensão. Tanto que quando a Bíblia fala que Deus nos responde, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo Ele. Então, a medida de Deus
é uma medida transbordante. E eu quero te encorajar hoje a ter uma mentalidade da medida de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Meu Deus, que a mente dessas pessoas seja invadida pela tua palavra e que a tua palavra crie a imagem da vontade de Deus. Essa vontade, esse desejo, esse propósito de derramar além daquilo que nós podemos comportar, em nome de Jesus.